Aqui, ó, doutor Renato Cavalcante, grande advogado, criminalista, que nós temos aqui no estado, e mais precisamente em Porto Velho. Ele diz assim, tema interessante sobre essa questão da PEC 05. Quem se recorda da PEC 37? O Ministério Público pedia também o apoio da população para que se manifestasse contra a PEC da impunidade. O Ministério Público justificava que não pretendia substituir as instituições policiais no trabalho da Polícia Judiciária. Nem pretendia competir com as polícias. Queria apenas garantir que a Constituição Federal fosse respeitada e que o MP pudesse realizar o controle externo da atividade policial e o controle da gestão pública. O Ministério Público defendia a possibilidade de atuar em investigações como as que envolvem agentes públicos e agentes políticos, principalmente nos casos de corrupção e de lesão aos cofres públicos, em casos de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, dentre outros, em que a atuação institucional pudesse fazer a diferença. Porém, com todo respeito, quando o cara fala com todo respeito, é porque aí vem bom. Ele diz assim, porém, com todo respeito que tenho por essa egrégia instituição, diz o doutor Renato Cavalcante, o representante do Ministério Público precisa resgatar o seu principal papel, que é o de fiscal da lei. Não se tornar um órgão meramente acusador. Me referindo ao MP como um todo. Muitas das vezes, o investigado sequer é convidado para prestar esclarecimentos sobre o qual está se investigando. O investigado só vai ter ciência de que ocorreu um procedimento criminal prévio em desfavor dele quando o oficial de justiça bate na sua porta para dar ciência da existência de uma denúncia, de uma ação penal. O que muitas vezes poderia ser evitado se por cautela oportunizasse aquele cidadão para apresentar suas razões a respeito da ação objeto da investigação. A lei tem que estar sempre acima para aqueles que investigam, bem como para aqueles que são investigados. Um grande abraço para todos vocês. E aí, eu sou seu fã também, doutor Renato Cavalcante. Obrigado pelo carinho. E olha, eu mais ou menos, em outras palavras, eu falei sobre isso no jornal essa semana, e aí eu acho que o professor Peixoto vai lembrar, quando eu disse o seguinte, que há os casos dos excessos, e os excessos como é que é, professor? É a exceção. É a exceção, não é a regra, né? Os excessos são a exceção, porque muitas vezes nós vemos aí operações policiais e operações comandadas pelo Ministério Público, em que a polícia vai nas casas, midiática, expõe as pessoas, né? Expõe as pessoas e assim por diante, e depois nem processo vira. Nem processo vira. Isso aí eu estou falando, não é de um caso, estou falando de uma dezena de casos, no mínimo. Joaci, estou muito errado com esse comentário. Doutor Renato Cavalcante está equivocado no comentário dele? Claro que não. Doutor Renato Cavalcante, criminalista de escola, como é, né? De qualificadíssimo, um grande abraço para ele. Está dizendo que, de fato, acontece, já aconteceu. Teve gente que foi preso, ficou preso, foi exposto em operações aí que eram espetaculosas, a verdade era essa, a mídia ia na frente, ia junto com as polícias, com o membro do Ministério Público, e depois a pessoa ficava ali trancafiada, conseguia a duras penas revogar a prisão e depois sequer era denunciado. Isso não é um, nem duas, nem três, são dezenas de casos que a gente pode citar, eu não vou citar nenhum aqui, para não ser injusto com aqueles que eu não citarei. Mas existe isso, né? E aí, daí porque nasceu a lei do abuso da autoridade, daquela questão de não ter exposição midiática nas questões das operações. Foi esse o sentido da lei do abuso de autoridade, que de alguma forma até também vedou, quero crer, a questão, porque tem muita
muita televisão, muito web jornal, que hoje está com receio de expor também a identidade das pessoas e amanhã depois ser processado por aquela pessoa. Mas o fato é que o que o doutor Renato disse, de fato acontece. E o que eu quero dizer aqui, apenas para que não me interpretem mal, eu não estou contra ou sou adversário institucionalmente do Ministério Público, longe Claro que disso. não. Claro Longe que não. disso. Ninguém é, né? O que eu estou a dizer é que talvez essa reflexão, essa discussão legislativa, ela seja necessária, não nos moldes que o Congresso possa estar propondo, mas de alguma forma a sociedade precisa ter freios ou ter limites a quem tem, de alguma forma, autonomia plena. Eu escutei do relator da Constituinte, aquele advogado lá do Amazonas, que depois da Covid eu estou com esse lapso de memória, ele disse que, quando estavam discutindo o artigo 127 da Constituição, ele entendeu que um dia ainda iam dizer assim, vocês estão dando poderes e autonomia demais a um ente que a gente ainda não testou, como se daria ao longo dos anos. Vamos dizer, a história mostrou que em algum momento algum membro do Ministério Público exorbitou, exasperou ou passou daquele limite. A grande verdade é que o Ministério Público é o nosso guardião, é o nosso defensor da sociedade, assim como também é o órgão de classe a qual eu faço parte, que é a OAB, que institucionalmente, constitucionalmente também defende os interesses da sociedade. Mas aqui e acolá a gente vê que, de fato, acontece excesso. E esses excessos, a lei não tinha limites, não tinha freio. O que vem sendo ajustado ao longo desses anos é exatamente isso. E aí a gente quer que o Ministério Público continue a fazer justiça para que o cidadão ele tenha, na medida da sua culpabilidade, aquilo que a justiça entender. E não, na dúvida, vamos processar, vamos fazer produtividade, porque mover a máquina jurisdicional é caro também. E mover a máquina jurisdicional de uma forma que se sabe, e eu também já vi isso, de processos que são nitidamente sem uma conclusão jurídica adequada, né? Digo um exemplo claro aqui, teve uma ação eleitoral que o Ministério Público moveu 18 meses depois do prazo ao qual deveria ser ajuizada. Trouxe prejuízo para a então candidata, que teve que contratar advogado, teve que ir até o Tribunal Superior Eleitoral, para o Tribunal Superior Eleitoral acatar o parecer do próprio Ministério Público, dizer, isso aqui não pode acontecer. O prazo passou 18 meses atrás. Então, são situações que, de fato, precisam ser mais discutidas com a sociedade. E o membro do Ministério Público saberem que todos, judiciário, executivo, legislativo e o Ministério Público também se sobrepõem à lei constitucional.